No último sábado, dia 28 de janeiro, foi comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados. A data reforça a importância da proteção dos direitos fundamentais da liberdade e da privacidade dos cidadãos, diante ao contínuo crescimento da sociedade em rede. A Hanna Rangel, vice-presidente do Instituto Alagoano Proteção de Dados, conversa conosco, é a nossa convidada aqui no estúdio para falar sobre esse assunto e uma programação que já começou desde o último final de semana e que aprofunda, esse tema para todos nós daqui para frente. Hanna, seja bem-vinda aqui ao programa, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje representando o Instituto mais uma vez, Então, bom dia a todos aí de casa, bom dia titulares de dados pessoais, porque eu, você e todos que estão nos assistindo são titulares de dados pessoais e distribuem esses dados todos os dias ao longo do dia. Agora, naturalmente, quando se fala da comemoração de um Dia Internacional, no último sábado, o Instituto ele já promoveu algumas ações. Como é que tem sido exatamente essa extensão de ações já para o início desta semana? Sim, o Dia Internacional da Proteção de Dados é uma data muito importante para a gente, Ela veio a ser instituída na França em 2006 já, um tratado bem antigo de 1981, que é a primeira vez que falou de proteção de dados, tá? E a gente reforça agora no Brasil com a chegada da LGPD e comemoramos agora durante essa semana. É uma programação bem extensa, iniciamos no último sábado, no Dia da Proteção de Dados mesmo, com uma experiência no IAPPD Experience para todos os associados, para a integração ativa de todos, para uma conversa ali, networking, tá? Então foi um movimento bem bacana, então nós estamos muito felizes de ter dado esse pontapé dessa forma e hoje continuamos as programações. Agora é muito legal, ouvir o depoimento quando estávamos fora do ar, quando perguntei como é que tem sido as ações do Instituto aqui em Alagoas, tem crescido o número de membros, você disse, quase que quadriplicou desde a última visita aqui no programa. Vamos falar um pouquinho, que ações vocês desenvolveram, como é que tem sido essa participação para poder continuar fortalecendo o Instituto com a participação de membros e de mais cabeças, para poder pensar de uma maneira positiva a ideia da proteção de dados. Exatamente. Essa ação, o Instituto em si, ele veio para realmente reunir essas pessoas, esses profissionais que trabalham com a proteção de dados, A gente sabe que essa disciplina é interdisciplinar e ela envolve muito mais o jurídico, a gestão, o sistema de informação. Então, é muito amplo e muito abrangente e a gente precisa reunir esses profissionais para a gente conseguir completar essas ações, já que o principal objetivo do Instituto hoje é conscientizar, é trazer a cultura em proteção de dados para o estado de Alagoas. Isso é muito importante. Essa é uma pergunta que é óbvio que tem que fazer. Como é que anda a preocupação da sociedade alagoana em proteger seus dados? Ainda é uma situação que tem deixado o Instituto ainda preocupado em levar essa informação e essa necessidade, Hanna? Exatamente. Assim como o Código de Defesa do Consumidor, ele precisou de um tempo, para se instalar. As empresas caminharam ali ao longo de alguns anos, quebrando cabeça, doendo no bolso, E às vezes até fechando essas atividades. A proteção de dados a gente sabe que vai ser aos poucos. Hoje o Instituto ele faz um trabalho geral, tanto de aprendizado dentro das escolas, A gente vai até as escolas também, fazer essa consciência desde a criança, porque a gente tem que trazer o titular, o empoderamento do titular de dados. Você em casa que faz a entrega dos seus dados, porque dados é um ativo muito importante para a empresa. E assim, quando a gente fala de LGPD, as pessoas lembram só da parte onerária, da parte que vai cobrar multa, o empresário, mais uma lei que eu tenho que seguir. Mas a gente está falando ali de pessoas, E muito mais do que isso. Além de dar segurança para os clientes, para os próprios funcionários dessas instituições, dessas empresas privadas, a gente também está falando de benefícios que a lei traz aí para o empresário. Porque você tem um diferencial de competitividade no mercado, tá? Você consegue trazer mais benefícios para a sua empresa, você consegue otimizar os custos da sua empresa, tudo com os dados pessoais. Então, você consegue saber quem que é o seu cliente, você consegue fidelizar o seu cliente, trazer uma melhor experiência para o seu cliente com os dados pessoais. Então, assim, todo mundo ganha obedecendo a LGPD, todo mundo ganha entrando em conformidade,
Nós estamos conversando com a Hanna Rangel, que é vice-presidente do Instituto Alagoano Proteção de Dados. Vamos falar um pouquinho sobre o comércio de banco de dados. Ainda é um processo também que preocupa o Instituto. Como é que tem sido as ações em fiscalizar? Cabe também ao Instituto realizar, porque acompanhava muitas vezes o comércio de banco de dados. Sim. E muitas vezes por vazamento de uma proteção de dados por quem realmente tinha esse cadastro, por quem tinha esse banco. Como é que vocês atuam exatamente nessa área? Exatamente. A venda de dados pessoais de banco de dados é proibido, né? Então, assim, essa medida e isso que acontecia costumeiramente na sociedade, hoje é proibido com a chegada da lei. Existe, sim, transferência entre algumas instituições, mas isso tudo em conformidade com a lei. Hoje, quem faz diretamente a fiscalização ativa da lei é a ANPD, que é o órgão, a autoridade nacional, tá? Bem como auxílio dos PROCONs, inclusive o PROCON de Alagoas, o PROCON de Maceió já se manifestaram nessa posição, tá? E o Instituto, sim, também auxilia, né, nessa fiscalização e trazendo essa conscientização para os empresários. Na última sexta-feira agora, o presidente da ANPD, ele disse em um pronunciamento, né, que a partir de fevereiro todas as pautas, tudo que precisava ser feito para dar o passo principal para o início das fiscalizações já foi feito. Então, a partir de fevereiro, ele pronunciou, né, que está chegando no comércio, está chegando nas instituições. Então, quem não se preparou, agora é a hora. Na verdade, já até passou a hora, né? Porque a gente tem desde 2018, com a chegada da lei e depois com a promulgação em 2020, a gente já tem esse tempo, né? Mas agora não tem como fugir mais. Agora, falando, Hanna, de projetos para a sequência da temporada. Sim, vamos falar um pouquinho sobre o que o Instituto tem preparado, quais são os projetos, vocês pretendem promover o workshop, cursos, como é que vocês pretendem atuar nessa prestação de serviço de uma maneira mais abrangente com a sociedade? Exatamente. A nossa lista aí de programações do ano já está disponível, inclusive no Instagram do Instituto, tá? Acompanhem lá, que é o @IAPPD Alagoas. Tá? Hoje, inclusive, a gente já tem um evento online, tá? Com 2 DPO, que é um cargo encarregado de dados, tá? É um cargo que veio com a LGPD, então, assim, é um cargo novo. Essas 2 DPOs que estarão hoje no evento palestrando são associadas, inclusive uma DPO contábil, dos escritórios de contabilidade, uma DPO do SESC, que são associadas do Instituto. Então, eu convido você, é um evento aberto, gratuito, tá, gente? É só entrar lá no Instagram do Instituto que você consegue ter acesso ao evento. Para quem está nos assistindo agora e quer se associar, de repente se interessou, já atua exatamente nas diversas áreas e que agora quer fortalecer as ações do Instituto. O que é preciso fazer, Hanna? Então, só entrar com a gente em contato lá pelo Instagram do Instituto. A gente vai ter um link lá na bio, que você vai ter um formulário, que você vai entrar, vai colocar lá os seus dados, só os dados essenciais para a concretização aí da sua inscrição e vai começar a participar conosco. Vai viver toda a experiência lá do Instituto, tá? E só para a gente encerrar, pessoal, amanhã também teremos mais um evento, só que presencial. Olha que maravilha. Em parceria com a OAB Arapiraca. Será em Arapiraca e será direcionado para os advogados e estudantes. Falando ainda sobre as questões relacionadas a parcerias. Sim. Como é que tem sido a atuação de outros segmentos? Por exemplo, a advocacia e outras áreas profissionais. Como o Instituto tem buscado essas parcerias? Então, a gente tem feito essas parcerias, mesmo porque esses profissionais atuam junto com a gente, né? Como eu disse aqui no início, é uma disciplina interdisciplinar. Então, a gente tem aí o pessoal do jurídico, os advogados, o pessoal da gestão, administração, contabilidade, o pessoal da tecnologia, TI, sistema de informação. Então, assim, é multidisciplinar. Então, a gente tem feito, sim, parcerias com essas instituições, promovido evento com essas instituições. Falando ainda da questão proteção de dados, nós acompanhamos muito durante o processo eleitoral essa discussão, né? Os dados estão protegidos, criptografados. Como o Instituto conseguiu também adaptar a atuação agora com os fatos recentes que nós acompanhamos nas discussões políticas desde o ano passado, Hanna? Então, isso é um assunto bem delicado, né? À medida do possível. Tudo com a LGPD, tudo com a proteção de dados, passa do princípio, né, da primordial da conscientização. Né? A educação é tudo. A partir do momento que a gente tem consciência do que a gente entrega, do que a gente entrega em excesso,
a gente consegue começar a transformar essas atitudes. Muito obrigado, Hanna, então, pela sua participação. Gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso telespectador, neste momento aqui do TV Mar News, da importância da atuação do Instituto e, naturalmente, já desejando aqui para vocês, né, todos os membros, os nossos parabéns, né, pelo Dia Internacional, comemorado no sábado, e que essa quantidade de ações ela possa se estender até o final de 2023, levantando mais sócios, fortalecendo o Instituto e o que é melhor, né, gente, o que é mais importante em tudo isso. Levar essa importância para a sociedade, até os mais leigos, né, da proteção de dados, que é fundamental. Hanna, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a todos a oportunidade. Eu espero que você hoje tenha saído aqui já com uma conscientização, né, a respeito da entrega dos nossos dados pessoais. Pessoal, quando a gente fala de dados pessoais, a gente não está falando só do nome, CPF, identidade, não. A gente está falando de todos o arcabouço de dados que fazem identificar a nossa pessoa. Então, muito cuidado aí no comércio, na hora de você fazer a entrega do seu dado pessoal. E você aí que profissional, que quer trabalhar com proteção de dados, que já trabalha com proteção de dados, eu convido você para fazer parte do nosso instituto, ir lá no @IAPPD Alagoas e entrar nessa experiência para a gente trazer mais conscientização para o nosso estado. Ô Max, vamos fazer o seguinte para a nossa equipe técnica aí na retaguarda, colocar mais uma vez o Instagram, né, botando o @IAPPD, para que o pessoal possa também conhecer mais as ações do Instituto, com a participação aqui da Hanna Rangel, vice-presidente do Instituto, né, de Proteção de Alagoana, né, de Proteção de Dados. E muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, até mais. Nós vamos agora a um rápido intervalo, depois da participação da Hanna Rangel, vice-presidente do Instituto Alagoano de Proteção de Dados. E na volta, teremos muitos outros assuntos aqui no estúdio, a participação ainda hoje do jornalista Arnaldo Ferreira, com seus comentários, a análise política neste atual cenário aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo, e também a participação de Fernando Palmeira. Tem muitas atrações ainda hoje no programa TV Mar News. Voltamos já.